tá gravando a aula, certo? Aí, inclusive, essa aula eu vou postar lá no Google Classroom, né? A gravação dessa aula. Qualquer coisa, se você quiser assistir de novo, certo? Você pode abrir aqui, tá ok? Fica o seguinte, como é que eu estou fazendo para dar aula? Vou lhe mostrar aqui mais ou menos o esquema que eu fiz. Se por acaso não der certo desse jeito, a gente pode fazer, né? Porque normalmente os professores estão fazendo por slides, né? Por slides eu acho uma aula um pouco sacal, né? Fica mais chata do que uma aula presencial até. Aí que foi que eu fiz? Para algumas turmas tem dando certo, né? Eu fiz tipo um esquemazinho aqui que aí eu consigo filmar a lousa, né? Eu fiz como se fosse uma colunazinha aqui de livros de um lado, né? Uma colunazinha de livros do outro. Aí botei tipo uma grade aqui, aí eu boto o celular aqui em cima e aí eu consigo filmar a lousa aqui, certo? Aí a gente vai tentar fazer a aula assim, né? Vendo a lousa, vamos ver se dá certo a aula assim. Se não der certo, né? Aí você fica me dando feedback, você pode ir falando, como você falou agora, né? Tá travando, então o professor tá ruim de ver, né? A internet tá ruim de ver. Se eventualmente começar a acontecer essas coisas, aí a gente pode optar para ir para os slides, certo? Mas se der certo assim, a gente continua assim, tá ok? Aí você vai me dando feedback, tudo bem? Uhum. Então vamos lá, deixa eu organizar aqui, deixa eu botar para a lousa aqui. Peraí, deixa eu fazer assim. Deixa eu fazer assim. Pronto, eu tinha acabado de dar uma aula agora de movimento uniformemente variado, por isso que está riscado aqui. Deixa eu apagar aqui. Eu acho que é a internet, só que tá bem coisada. A qualidade imagem. tá toda... Tá ruim, né? Pronto, deu uma melhorada agora. Pronto, ele vai dar essas oscilações de vez em quando. Se por acaso ficar inviável, aí você me avisa que aí a gente vai para os slides. Tá ok? Uhum. Deixa eu só... Melhorou bastante, velho. Pronto. Vou botar um pouquinho mais para cá. Pronto. Vamos lá. Então, vamos começar. Não sei se você lembra, mas quando a gente estava se reunindo, né? A gente se reuniu uma vez ainda, não foi? Antes da pandemia. Sendo que assim, faz tanto tempo que eu vou. Né? Faz tanto tempo que eu vou. Melhor a gente começar do zero de novo, né? E aí eu resolvi começar seguindo a ordem do livro mesmo, certo? Vamos começar vendo o capítulo 2 do livro, que é a parte de eletromagnetismo, certo? Eletromagnetismo. Até porque é melhor a gente começar por isso aqui, porque esse assunto pode cair no Enem, né? Eu imagino que você queira fazer o Enem esse ano, não é isso? Uhum. Pronto, na última disciplina de física, você deve ter visto a parte de correntes elétricas, não foi que você viu? Foi. Você tinha um fio, né? E nesse fio passava uma corrente elétrica, né? Pronto, aí agora a gente vai, digamos assim, aprofundar um pouco o estudo sobre isso, vendo a relação que as correntes elétricas têm com o magnetismo, certo? Tudo bem? Mas antes de mais nada, né, a gente estudar o eletromagnetismo, a gente tem que estudar o magnetismo em si, certo? Ou seja, a gente tem que estudar primeiro, né, a primeira forma que o magnetismo foi descoberto, né, foi através dos ímãs, certo? Você já deve ter visto um ímã, né, um ímã de geladeira, tudo bem? Né? E você sabe como é que funciona um ímã? Por que o ímã gruda na geladeira, por exemplo? É porque eu acho que é porque ele está carregado, né? Seria isso? Aí ele atrai. É mais ou menos isso, né? Na verdade,
a força magnética, né, que é o que prende o ímã à geladeira, né, ela é uma das forças fundamentais mesmo, né? Tipo assim, quais são as forças fundamentais? As mais importantes que a gente estuda mais, né, principalmente no ensino médio, é a gravitacional, certo? A força elétrica e magnética. Na verdade, a força elétrica e magnética a gente diz que é uma só, a força eletromagnética, né? Então, mas digamos assim, a princípio, né, a nível de ensino médio, a gente pode dizer que ela é como se fosse uma força, da mesma forma que o próton atrai o elétron, né, um ímã atrai outro, né? Inclusive eu tenho uns ímãzinhos aqui, ó. Isso aqui são 2 ímãs, certo? Essas bolinhas aqui. E se eu botar um próximo do outro, eles vão se atrair. Você viu que ele puxou o outro, deu para ver que um puxou o outro? Ó, né? Se eu colocar no sentido assim, ó, o que vai acontecer é que um vai repelir o outro. Tá conseguindo ver aqui? E realmente é como se fosse uma carga mesmo, como se tivesse. Mas a gente vai entender um pouco melhor dessa carga, né? A gente vai ver que, na verdade, a gente não pode chamar isso aqui de uma carga, igual com uma carga elétrica, porque a gente vai ver o seguinte, que o ímã você não consegue separar, é como se a gente não conseguisse separar a carga positiva da negativa. Na verdade, no ímã a gente vai chamar de polos, né? Uhum. Você não vai conseguir separar o polo norte do polo sul. Então, não é uma carga propriamente dita, né? Certo? E assim, então, a primeira forma que a força magnética, né, que o magnetismo se manifestou foi através de ímãs, né? Não, no caso, o ímã mais comum que você encontra na natureza, né, é a magnetita, que é aquele ímã preto, né? Geralmente é o que é o mais encontrado na geladeira, que para cuidar em geladeira, né? Aquele ímã preto. É um minério mesmo, né? Um minério que você encontra na natureza, você pode ir lá e arranca um pedaço da pedra, né? Aí você vê aquela pedra preta mesmo, certo? E aí o pessoal sempre via que se você botasse aquilo ali próximo de um ferro, né? Ele ia atrair, né? Assim como se eu botar, por exemplo, esses ímãzinhos aqui próximo da minha chave aqui, né? Ele vai atrair a chave, né? Ele não atrai a chave não, porque não é ferro, né? Não é aço. Pronto, atraiu essas chaves aqui, ó. Você está dando para ver, mas ele está grudado aqui, né? Essa aqui foi a primeira forma que o ímã se manifestou, certo? E então, beleza. Então, até então, o pessoal achava que existia a força elétrica e a força magnética. Ninguém acreditava que eram 2 forças diferentes, certo? Até que houve uma série de experimentos, né? E aí eu vou comentar por cima esses experimentos, que aí descobriram que, na verdade, é uma coisa só, né? O eletromagnetismo é uma coisa só, tudo bem? Mas antes da gente chegar nesse ponto, certo? A gente vamos entender um pouquinho da força magnética para depois estudar a força eletromagnética, tudo bem? Lembrando, né? Você também já deve ter ouvido falar disso, certo? Mas qual foi uma das primeiras utilidades dos ímãs, né? Não sei se você sabe, mas foi exatamente das bússolas, né? Eu tenho uma bússolazinha aqui, ó, né? E essa bússola, o que acontece? O polo, ela sempre aponta para o mesmo lugar, né? Está aqui a bússola. Se eu rodar ela, observe que ela sempre está apontando para o norte, no caso, né? O norte magnético, né? Então eu posso dizer com certeza que o norte da Terra está para ali. Mas professor, o norte geográfico tem uma diferença, né? Pro norte magnético mesmo. Tem, na verdade é invertido, né? O norte magnético fica no sul geográfico, né? E o norte geográfico fica no sul magnético. E além deles ter essa inversão, eles são um pouquinho inclinados, né? Se você pegar a Terra, ó, vou desenhar aqui a Terra, né? Então a Terra, a gente sabe que ela é um pouco inclinada assim, né? E aqui, vamos supor que ela está rodando nesse sentido, né? Então, aqui é a Terra que ela está rodando nesse sentido. Se você for ver já o magnético, né? Os polos magnéticos, ele não coincide
com os polos terrestres. Ele é um pouquinho inclinado, certo? Ele tem uma certa inclinaçãozinha aqui, tudo bem? É tanto que, por exemplo, eu tenho essa bússola porque eu participo de uma corrida que a gente chama corrida de orientação, que literalmente a gente tem um mapa, aí você tem que seguir, achar uns pontos nesse mapa, certo? Usando a bússola, né? Isso num terreno bem grande, né? Geralmente essas corridas são 10 quilômetros por baixo, assim. Aí o que acontece? Se esse mapa, né? Se por acaso ele tiver alinhado, o mapa estiver alinhado com o norte magnético, com o norte geográfico, você sempre tem que dar um desconto, né? Eu não estou lembrado exatamente quanto é o ângulo, mas você sempre tem que dar um desconto do norte magnético para o norte geográfico para você poder se localizar, tá entendendo? Na verdade, tem uma série de curiosidades em relação a esse polo norte e sul magnético da Terra, né? O que acontece é que esse polo, ele se inverte, né? De tempos em tempos, né? Então, teve tempos, deixa eu só deixar mais claro aqui. Aqui é o norte geográfico, o sul geográfico, né? Tudo bem? É uma convenção, lembrando que isso é uma convenção, né? O que é norte e sul é uma convenção. Já o norte e sul magnético, não. Realmente existe o polo norte magnético e o polo sul magnético, né? E aí, mas o que acontece é o seguinte, vou desenhar errado, né? O que acontece é que a cada período de ano, ele se inverte, certo? Ou seja, às vezes acontece do norte magnético coincidir com o norte geográfico e vice-versa. O sul magnético coincide com o sul geográfico. Ele se inverte. Sendo que assim, isso acontece periodicamente, mas tipo, a escalas de milhares de anos, né? Não são nem centenas, são milhares, né? A última vez que se inverteu, o ser humano nem existia na Terra ainda, certo? Em termos da idade do ser humano, é um tempo gigantesco, né? Mas em termos da idade da Terra, né? Que aí a Terra é muito mais velha que o ser humano, né? Então, ele já se inverteu algumas vezes, né? Então, é interessante que, lógico, ele vai se inverter novamente, né? Ou seja, hoje os polos são trocados, né? O sul é para cima e o norte é para baixo. Mas podemos dizer que daqui a algum tempo, né? Mas é algum tempo, bem tempo mesmo para frente, pode ser que nem o ser humano exista mais para isso acontecer, né? Mas os polos vão se inverter de novo, porque esse processo fica sempre se invertendo, né? É um processo periódico, né? E o que é mais engraçado também é que sempre quando esses polos se invertem, né? Tem um problema grande. Por quê? Porque esses polos vão se invertendo, mas na hora que eles se invertem, quando eles estão se invertendo, o campo magnético da Terra fica muito fraco. E aí, eu não sei se você sabe, mas boa parte da proteção que a gente recebe contra os raios solares é por causa do campo magnético da Terra, né? Por exemplo, Marte é um planeta sem vida simplesmente porque ele não tem campo magnético, né? Depois eu posso entrar em mais detalhes, mas só dando uma visão por cima, o que acontece? Quando não tem campo magnético, os raios solares, eles varrem a atmosfera. Então, quando você varre a atmosfera do planeta, ele não consegue ter vida da forma que a gente conhece, certo? Então, assim, a gente pode dizer com certeza que a vida na Terra, que a gente conhece hoje, a gente deve graças a essa proteção que o campo magnético da Terra dá pra gente, certo? Então, assim, eventualmente, quando esse campo magnético fosse inverter, se o ser humano ainda existir, né, pode ser que nem exista daqui para lá, porque vai ser muito tempo, mas se o ser... Professor, travou aqui a imagem. Ele vai... Travou, né? Tá sem a imagem. Pronto, voltou? Voltou. Voltou agora? Voltou. Pronto. Pronto, tá ótimo. É porque eu recebi uma ligação. Aí quando eu recebo a ligação, ele trava, certo? Eu tô no celular e no notebook, por isso que tem dois de minhas aí. Vamos ver aqui. Bom, mas você pode me dando feedback, certo? Se a imagem for ficando ruim, você me avisa. Professor, pera um pouquinho que a imagem está ruim e tal. Tudo bem? Certo. E aí fica o seguinte. Então, o que acontece? Então, beleza, né? Eu já falei aí vários conceitos importantes, né?
que, por exemplo, já só em falar da Terra, eu já falei alguns conceitos importantes que eu queria falar para você, que era o conceito de polo, né? A gente sabe que todo ímã, ele tem um polo, certo? Então, por exemplo, a gente sabe que tem o polo norte e o polo sul, e uma coisa importante é que esses polos, eles são indivisíveis, né? Ou seja, vamos supor que eu faço assim, professor, mas se eu passar uma faca aqui no ímã, se eu passar uma faca aqui, eu vou dividir o polo norte e o polo sul. Essa é a primeira ideia que a gente tem, né? Mas, na verdade, não é isso que acontece. O que acontece, quando você passa uma faca no ímã, o que acontece é que você vai ter dois ímãs com polo norte e com polo sul, certo? Eu me lembro que quando era na graduação, quando eu estava fazendo ensino médio, eu nunca entendia isso, né? Por exemplo, se eu pegar aqui esses dois ímãs, né? Vou separar aqui. Dois ímãs bem pequenininhos. Ó, por exemplo, quer dizer, eu posso pegar esse aqui que eu vou dividir ele. Não sei se você está dando para ver, mas são dois ímãs pequenininhos no outro, né? E esse meu outro ímã, ele tem polo norte e polo sul, certo? O que acontece? Se eu dividir eles, deixa eu ver que esse bicho está rodando. Ele está rodando sozinho. Não sei se é porque da inclinação. O que acontece? Se eu dividir eles, é exatamente como se eu estivesse dividindo dois ímãs mesmo. Eu vou ter dois ímãs, um com o polo norte e um com o polo sul, né? Ou seja, eles podem se atrair ou se repelir, dependendo se está na mesma direção ou direção contrária, certo? Eu lembro que eu nunca entendia isso na graduação. Por que isso acontecia, né? Porque se eu passo a faca aqui, o norte era para ir para um lado e o sul é para ir para o outro. Mas o que acontece? É porque é o seguinte, é porque o ímã, a gente pensa que ele é assim, ele tem uma parte que é norte e tem uma parte que é sul, mas não é assim, certo? O ímã, na verdade, ele é como se fosse a união de vários ímãzinhos pequenininhos. É como se tivesse várias bolinhas dessas, certo? Várias bolinhas, uma alinhada à outra, certo? Todas elas têm um polo norte e um polo sul. Não sei se está dando para entender aí. Vamos desenhar como se fosse uma seta, né? Vamos desenhar a seta aqui apontando para o norte. Então, o ímã, esse ímã aqui, por exemplo, ele é como se fosse vários ímãs, cada um tem o seu polo norte e o seu polo sul. Inclusive em escala atômica, certo? Isso aqui é em escala atômica, né? Então é por isso que você pode dividir, ó. Então, não é como se fosse uma parte que é norte e uma parte que é sul, né? São vários ímãs que todos juntos, certo? Aí a ação de todos juntos dá a sensação que existe um polo norte e um polo sul, mas na verdade são vários polos norte e vários polos sul se somando, tudo bem? E aí é por isso que quando você corta ele, né, ó, quando se eu cortar aqui, exatamente, eu vou ter dois materiais, sendo que o que eu vou ter vai continuar assim, ó, vários ímãs apontando para cima e para baixo, certo? Só para eu vou desenhar aqui menos seta para não perder muito tempo aqui. Então é por isso que você pode cortar aqui quantas vezes você quiser, que você sempre vai ter polo norte e polo sul. Inclusive na escala atômica, né? Você pode ir cortando até na escala atômica, você nunca vai conseguir separar o polo norte e o polo sul. Por quê? Porque o magnetismo ele é diferente da eletricidade. Por quê? Porque a eletricidade tem a carga positiva e tem a carga negativa, separado, uma existe sem a outra. No magnetismo, a gente nunca conseguiu achar um polo norte e um polo sul separado do outro. Mesmo na escala atômica, eles sempre estão juntos, certo? E isso, na verdade, é até uma das evidências, né, críticas da física atualmente, né? É você conseguir achar o que a gente chama do monopolo magnético. Nunca ninguém conseguiu achar esse monopolo magnético. Se alguém conseguisse achar, seria uma quebra de paradigma na física atualmente, mas até hoje ninguém conseguiu achar um monopolo magnético. Sempre existe em dipolo, né? Polo norte e polo sul. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? Não, nenhum. Aí agora outra coisa também, e aí na verdade a gente já está falando aqui, né? Você já deve saber, mas eu vou falar aqui só para a gente deixar claro, é que a gente sabe que os polos de mesmo sinal se repelem e os polos sinais contrários se atraem.
né? Então, por exemplo, se eu colocar um ímã que tiver norte e sul, ao lado de um ímã que está sul e norte, o que vai acontecer é que esses ímãs vão se atrair. Tudo bem? Uhum. Né, eles vão se atrair. Então, por exemplo, deixa eu ver se esses ímãs estão com o mesmo, e se for o mesmo polo, eles se repelem, né? Norte-sul, norte-sul, eles vão se repelir. Tudo bem? Por exemplo, eu tenho esses dois ímãs, deixa eu ver se eles estão com o polo alinhado ou contrário, né? Olha, eles estão se repelindo, né? Então, se eles estão se repelindo, é porque estão com polos alinhados, certo? Não sei se dizer se é o sul que está para baixo ou o norte, ou vice-versa, né? Mas eu sei que eles estão com o mesmo polo. Se eu inverter, o que vai acontecer agora? Ó? Eles vão se atrair. Espera aí, deixa eu botar aqui. Ó. Assim se repele, né? Agora, se eu inverter, ó, se atrai. Tudo bem? Uhum. Isso você já deve saber, né? Aí, ó, você já sabia, certo? A outra coisa interessante também da gente notar, né? É o seguinte, é que, e isso eu já falei quando estava falando da Terra, é que da mesma forma que existe o campo elétrico, existe o campo magnético, né? O interessante é que com um ímã e uma bússola eu consigo desenhar o campo magnético, né? Por exemplo, é só fazer o seguinte, ó. Se eu botar esse ímã bem aqui assim, ó, e eu botar a bússola próximo dele, deixa eu tirar esse cordão aqui para não facilitar a visualização. Tirar esse cordão aqui. Tá aqui, ó. Só a bússola, né? Ó, vou colocar o ímã aqui assim, certo? Vou colocar o ímã bem aqui assim, ó. Botar a bússola próximo dele. Ó. E aí a gente pode... engraçado porque ele tem uma tendência a ficar no sentido. Dependendo do local que eu tiver a bússola, né? Ó, observe que a bússola vai mudando. Tá conseguindo ver que a bússola vai mudando de coisa? E aqui eu consigo desenhar o campo magnético. Por exemplo, observe que se eu vou deixar ele aqui assim, ó, observe que a bússola está apontando assim, né? Dá até pra gente, eu posso desenhar a linha, né? Nesse pontozinho aqui, ó, a minha linha, ela é assim, ó, retinha. Se eu já for aqui, assim, ó, observe como é que é a linha, inclinada. Quando ele está aqui nesse ponto, ela é assim, ó. Certo? Se eu já vim aqui pro lado, se eu deixar ela bem do ladozinho aqui, ó, é porque eu não consigo achar o ponto certo, é difícil achar. Mas eu não sei se tá vendo, quando eu boto para baixo ele fica assim, quando eu boto para cima ele fica assim. Uhum. Tem um ponto bem aqui assim, ó, que eu não tô conseguindo achar direito. Que a linha, ela é assim, ó. É reta, exatamente. Certo? Aí depois ela fica assim, certo? E assim vai, ó. Se eu for ver a linha, ela é sempre assim. As linhas de cima aqui, né? Deixa eu desenhar ele aqui para esse meu ímã aí. Do norte pro sul e do... exatamente. Ela sai do norte, né? As linhas saem do norte, os norte e sul, certo? E ela entra no sul, né? Então, o campo que ele gera, as linhas do campo de força, da mesma forma que tem as linhas do campo de força lá do campo magnético, do campo elétrico, tem aqui do campo magnético. Tudo bem? Deu para entender aí? Uhum. Então, todo um ímã gera esse campo magnético, certo? Que aí é exatamente, então, inclusive a Terra, ela gera um campo magnético também, né? Inclusive, o campo magnético da Terra, ele é interessante,
Porque ele é formado por causa do movimento do magma, né? Dos minerais que tem dentro da Terra, né? Você sabe que a gente aprendeu lá na geografia, né? Que tem um núcleo da Terra, certo? O núcleo da Terra é sólido, né? E tem um manto, né? O manto é uma região aqui entre a crosta e o núcleo que é minerais, vários minerais, né? E estão derretidos, né? A temperatura tão alta que estão derretidos. E esses minerais, eles estão rodando, certo? Eles estão rodando. E é devido a esse movimento de rotação dentro da Terra é que ele gera o campo magnético, certo? Até quando a gente estiver vendo quântica, eu posso falar um pouco sobre isso, porque isso aqui é um efeito devido à quântica, certo? É um efeito quântico mesmo. E aí, por exemplo, se eventualmente o núcleo da Terra, né, esse manto, parar de rodar, é a hora em que o campo magnético deixa de existir, né? E aí, automaticamente, a vida da Terra deixaria de existir também, por causa daquele efeito que a gente discutiu. Tudo bem? Uhum. Outra coisa interessante também é que como é que é feito um ímã? Né? Como eu falei, tem um ímã natural, certo? O ímã natural é porque todos os ímãs menorzinhos, atômicos que existem dentro dele já estão alinhados, certo? Mas, por exemplo, a gente sabe que... Você viu um vídeo falando sobre isso. Do ímã, né? Só ver uma coisa aqui. Eles dão uma espécie de choque no ímã, acho que é alguma coisa assim. Aí ele fica carregado, alguma coisa assim. Eu vi no vídeo. Pronto. Na verdade, não é nem carregada, é imantado que a gente chama, e a gente coloca ele num campo magnético muito forte, certo? Deixa eu só ver aqui se eu acho alguma coisa de ferro, porque eu achava que a chave era de ferro, mas não é. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar esse negocinho aqui, esse anelzinho aqui, né? Esse anelzinho aqui, as chaves em si não são de ferro, não. A chave não atrai nada, né? É outro material. Mas esse cara aqui, né? Ele atrai o ímã, né? Igual como na geladeira, certo? Essa propriedade a gente chama de ser ferromagnético. Se o material tiver essa propriedade de atrair o ímã, ele é ferromagnético, certo? Se o material não atrair o ímã, como a chave, né? A chave em si aqui, ó, ela não está atraindo o ímã, certo? Posso deixar aqui, ó, ele cai, não atrai o ímã. Já isso aqui atrai o ímã. Deu para ver? Uhum. Os materiais que atraem ímã a gente chama de ferromagnético, os materiais que não atraem a gente chama de paramagnético. Qual é a diferença entre eles? A diferença é o seguinte: o material que ele é ferromagnético, né? O ferro, ele é ferromagnético, né? Por isso que a gente chama de ferromagnético, ou seja, são os materiais que funcionam como o ferro, certo? Como é que ele é? Lembra que eu falei para você que o ímã, né? São vários ímãs atômicos mesmo, todos alinhados, certo? Isso é um ímã, tudo bem? O ferro, ele também vai ter esses vários ímãs dentro dele, atomicamente, certo? Não, nível atômico. Organizado, né? Mas só que está desorganizado. Um está apontando para o lado, outro para o outro, para baixo, para cima, certo? Tudo diferente, certo? E aí o que acontece? Quando você vai somando o efeito de cada um, dá zero. Porque um está de um jeito, cancela o efeito do outro e assim vai, certo? Então dá um efeito zero. Mas quando você aproxima o ímã, o que acontece? Quando você aproxima o ímã aqui, coloca do lado do ferro, ou de qualquer material que seja ferro magnético, o que vai acontecer é o seguinte, quando eu boto o ímã, certo? O que vai acontecer é que, vamos supor que eu alinhe aqui, vou botar o polo norte pregado no ferro, né? Então, o norte e o sul. O que vai acontecer é que a gente viu que existe um campo magnético aqui, certo? Tem um campo magnético assim, né? Tudo bem? Uhum. Aqui entrando, aqui saindo. O que vai acontecer é que esses ímãzinhos atômicos que existem do ferro tendem a se aliar, certo?
eles tendem a se alinhar. E eles vão começar a se alinhar exatamente com o campo magnético, certo? Seguindo o campo magnético. Igual que uma bússola, se eu vou se alinhando com o campo magnético com o campo magnético do ímã, né? Da mesma forma que a bússola, ó, ela vai se alinhando, né? Se eu botar aqui, ó, ela vai se alinhando, ó. É como se existisse várias setinhas dessa dentro do campo magnético. O desenho apagou todo aqui, cagou tudo. Deixa eu apagar, deixa eu fazer direito aqui. Tá aqui para o norte, né? Aqui o campo magnético saindo, certo? E o que vai acontecer é que os ímãs microscópicos mesmo, atômicos, vão se alinhando com esse campo. E aí a gente diz que você vai gerar aqui um polo induzido. Você induzir um polo no ferro, vai gerar um polo sul e um polo norte no ferro. E aí é por isso que materiais que são ferromagnéticos, eles atraem o ímã, né? O que acontece é o seguinte, é que na hora que eu me aproximo, esse cara aqui de cima vira um ímã também, certo? Esse cara aqui, ó, vira um ímã induzido. Quando eu afasto, aí o que acontece, quando eu tiro o ímã, aí sai campo magnético, sai tudo, certo? Aí o que acontece é que o ferro volta a ficar todo embaralhado de novo. Esses ímãs pequenininhos que tem dentro dele, né? Na verdade, depois a gente vai ver, não sei se a gente chega a ponto de ver isso, mas esses ímãs pequenininhos são os elétrons, e porque eles têm um negócio que a gente chama de spin, e aí esse spin são esses ímãs atômicos que existem dentro do ferro. Tudo bem? E aí quando você afasta, ele deixa de ser ímã, né? Ele vira um ferro normal, tudo bem? Mas aí acontece o seguinte, eu estava usando esse, né? Mas acontece o seguinte, e o que acontece se eu deixasse o ímã por muito tempo em contato com o ferro? Né? Se eu tenho um polo norte e um polo sul, se eu deixar muito tempo em contato, o que vai acontecer? Esses polos aqui vão ficar muito tempo induzidos, né? E o que acontece é exatamente aquilo que você viu, né, que você me disse que viu. O ferro, né, material ferromagnético, ele adquire o polo norte e o polo sul, mesmo quando eu afastar o ímã. Se você deixar muito tempo, certo? Ele adquire. Isso você consegue ver, né? Se você, por exemplo, você colocar um ímã próximo de um ferro por muito tempo, você deixar ele próximo de um ferro por muito tempo, depois, quando você tira o ímã, aquele pedacinho de ferro ele virou um ímã, certo? Mas ele virou um ímã e você vai ver que ele consegue atrair outras cores de ferro, certo? Mas, com o passar do tempo, as coisas vão se embaralhando de novo, certo? Com o passar do tempo, ele vai perdendo aquela capacidade de atrair, tudo bem? Mas a princípio, né, no começo, ele vira um ímã, certo? Inclusive, esse ímã que eu tenho aqui, ele é um ímã feito dessa forma, né? Ele não é um ímã natural. Esses ímãs aqui, eles são ímãs de neodímio, né? Ímãs de neodímio são chamados os superímãs, né? Esses ímãs aqui são bem fortes, né? Com esse cara aqui, ó, por exemplo, eu consigo levantar essa chave, né? O outro ímã de magnetita eu não consigo levantar porque ele não consegue levantar tanto peso. Na verdade, com esse cara aqui eu consigo levantar até um martelo, né? Esse aqui são superímãs. Se eu tivesse um martelo aqui perto, eu ia mostrar para você, mas não tem. Mas, então o que acontece? E esses ímãs aqui são fabricados dessa forma. E simplesmente pega esse material, que inicialmente ele não é ímã, e bota num campo magnético muito forte. E deixa ele muito tempo durante esse campo magnético muito forte. E aí o que acontece é que esse cara vira um ímã potente, muito potente, certo? Mas ele, né, como não é naturalmente feito, eventualmente ele vai perder a força dele, né? Depois de um tempo ele começa a se embaralhar de novo e vai ficar igual o material novamente. Mas, claro, acho que isso demora, né? Demora para acontecer. Certo? Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Vamos lá. Vamos dar continuidade agora. E agora a gente vai entrar... Só botar o clima aqui. Agora vamos entender um pouquinho da ligação do magnetismo com a eletricidade, certo? Como eu falei, inicialmente, ninguém
E a pessoa achava que eletricidade era uma coisa e magnetismo era outra, né? Até descobrir o seguinte, que quando você tem um fio e esse fio ele está passando uma corrente elétrica nesse fio, o pessoal descobriu que você vê que ele gera um campo magnético ao redor do fio, né? É um campo magnético circular. Ele é um campo magnético assim, ó. Deixa eu desenhar melhor aqui. É um campo magnético, né, circular, certo? Sempre que você tem um fio passando uma corrente, você tem uma corrente elétrica passando perto dele, certo? Esse aqui é um efeito difícil de a gente ver nos fios da nossa casa. Por quê? Porque nos fios da nossa casa, não sei se você sabe, mas a corrente ela está direto oscilando em dois sentidos, né? Está indo assim, tem hora que ela está indo para lá, tem hora que ela está indo para cá, certo? E sempre é dois fios, né? Sempre são dois fios, a corrente está indo num lado e está indo no outro, né? Então, tipo assim, quando essa está para cá, nessa corrente de baixo o fio está para o outro lado, certo? Quando essa daqui está para esse lado, né? Vou fazer direito aqui. Quando está para o lado esquerdo, o outro fio está para o lado direito. Quando está aqui para o lado direito, aqui está para o lado esquerdo, certo? Né? Ou seja, todos os fios da nossa casa, por exemplo, esse aqui é o fio do carregador do meu notebook, né? Então, aqui tem dois fios dentro, a corrente está para um lado e no outro fio está para o outro. Quando ela se inverte, fica o contrário, tudo bem? Então, é por isso que a gente não consegue ver o campo magnético desses fios, certo? Mas se você pegar, por exemplo, uma pilha, né? Se eu tivesse aqui perto, eu até fazer isso para você. Você pegar uma pilha, liga um fio do polo sul ao polo norte dessa pilha, você pega um fio e liga. Quando você liga, você vai ver que passa uma corrente aqui, né? E se eu aproximasse a bússola desse cara, a gente ia ver que essa bússola ia começar a mexer a setinha dela. Por quê? Porque essa corrente elétrica, ela gera um campo magnético ao redor dela. Tudo bem? Deu para entender isso aí? Uhum. Depois, se você quiser, na próxima aula eu posso até trazer, porque eu tenho pilha aqui, tenho fio que posso fazer esse experimento, mas como está longe, eu não vou pegar agora, certo? Mas depois, se você quiser, eu posso trazer. Tudo bem? E essa corrente elétrica, ela é gerada seguindo o que a gente chama, se gera no sentido que a gente chama seguindo a regra da mão direita, né? O que diz a regra da mão direita? Diz o seguinte, ó, se você tem um fio, nesse fio está passando essa corrente, para você saber o sentido do campo magnético, né? Você faz o seguinte, você bota o seu polegar da mão direita, tem que ser o polegar da mão direita, certo? Se for da esquerda não dá certo. E aí você fecha os seus dedos. O sentido de fechamento dos seus dedos é o sentido de rotação do campo magnético. Então, por exemplo, ó, nesse lado aqui, o campo magnético ele vai estar entrando no plano, né? Se eu pegar no plano aqui, ó, né? Como é que vai estar o campo magnético? Ele vai estar entrando. Não sei se você lembra, o símbolo de entrando é um xizinho. Lembra disso? Pronto. Então, o campo magnético desse lado direito, ele está entrando, certo? E ele fica cada vez menos intenso quando você vai se afastando do fio, certo? Quanto mais próximo, mais forte o campo. Quanto mais longe, mais fraco. E do lado esquerdo, o campo magnético ele está saindo, né? Dando a regra da mão direita, ó, polegar na direção da corrente, do lado aqui, ó, ele está saindo, certo? Que aí é uma bolinha com pontinho, né? O símbolo, aqui, ó, bolinha com pontinho, bolinha com pontinho. Tudo bem? Vou fazer só duas linhas. Então, é por isso aqui, ó, vocês têm para perceber. Aqui é o fio, a corrente, aí eu desenho o campo magnético assim, ó, rodando assim. Vocês estão dando para ver? Não sei se a qualidade está boa o suficiente para ver isso, mas o campo magnético ele está rodando assim, ó. Certo? Aqui, como é que ele estaria? Ele estaria rodando assim, ó, certo? Então, estaria assim, ó. Deu para entender aí como é que gera esse campo magnético? Deu. Pronto, na verdade, o porquê que o campo elétrico gera um campo magnético, né? Tem efeitos, na verdade, é uma consequência até relativística, né? Quando a gente vai ver na relatividade, posso falar um pouco mais sobre isso. Mas basicamente
lá na relatividade a gente descobre o seguinte, que o campo magnético e o campo elétrico, na verdade, é o mesmo campo, sendo que depende do referencial. Então, para a gente que está parado, a gente vê isso aqui como campo magnético. Mas para uma pessoa que está andando, ela vai ver que parte desse campo magnético se transforma em campo elétrico. E aí Einstein descobriu que, na verdade, o magnetismo e a eletricidade é a mesma coisa, tudo bem? Mas isso é só uma curiosidade, né? Isso a gente não vai resolver nenhuma questão em relação a isso, porque isso é muito complicado, tudo bem? Mas é só para você ter ideia de quanto interessante é isso, né? Essa parte de eletromagnetismo, na verdade, foi graças ao eletromagnetismo que Einstein conseguiu formular a teoria da relatividade dele, né? É bem impressionante, certo? Mas vamos lá, ó. A gente vai aprender também a calcular a intensidade desse campo, certo? A intensidade do campo magnético, a gente chama de B, né? A intensidade do campo magnético, ele vai ser dado pela seguinte equação. Primeiro, quanto maior a corrente, maior o campo magnético, ok? A corrente Então, seja, o fio? a corrente elétrica no fio, né? Lembrando, a corrente elétrica no fio, o que é? É a quantidade de carga dividida pelo tempo, né? Não sei se você lembra. A corrente é dada pela quantidade de carga dividida pelo tempo. Então, quanto mais cargas passa aqui no mesmo intervalo de tempo, maior esse campo magnético. Tudo bem? Uhum. Ou seja, a gente disse que eles são diretamente proporcionais. Então, na equaçãozinha aqui, o I vai ser diretamente proporcional ao B. Certo? Uhum. E como eu falei para vocês, quanto maior a distância que você está, se essa distância for aumentar... não tá conseguindo nem ver, né? Estou desenhando aqui fora do coisa. Vou pegar aqui, ó. Quanto maior essa distância aqui, certo? Menor o campo magnético. Então, ele é inversamente proporcional ao campo. Tudo bem? Então, basicamente, a fórmula é essa. É que tem só uma constante de proporcionalidade. Essa constante de proporcionalidade, ela é assim, ó. É esse μ dividido por 2π, certo? Essa aqui é a fórmula para calcular o campo magnético gerado por um fio, né? Esse 2 é o número 2, né? Π é o π mesmo, aquele π da área de um círculo, né? D é a distância, deixa eu botar aqui. É um pi porque é um fio, né? Um fio seria um círculo, entre aspas. Tá Cabo. Na verdade... Ou não? Deixa eu ver aqui. Tem um pouco em relação a isso. Porque é o seguinte... É porque tudo depende de como você define essa constantezinha aqui, certo? Essa constante aqui, esse μ, né? Essa aqui é uma letra grega. A gente chama de μ. Essa constante a gente chama de permeabilidade magnética. Permeabilidade magnética. Certo? De fato, dependendo da forma que você define, pode ser até que esse π suma daqui. Mas da forma que ele é definido no SI, de fato esse π vai subir, vai aparecer por causa que o fio ele gera um campo magnético cilíndrico, como você bem falou mesmo, né? Então tem relação com o fato do fio gerar esse campo magnético de forma cilíndrica, né? Mas para a gente calcular isso mesmo, só eventualmente se você for fazer, quando você for fazer alguma engenharia, né? Você quer fazer o quê? Você vai fazer vestibular para quê? Eu ainda não decidiu ainda. Pois é, mas se você fizer para alguma engenharia, matemática, físico-química, você vai aprender a calcular e você vai ver que esse π vai surgir do fato que realmente as linhas do campo magnético elas são circulares mesmo, certo? Você vai ver que isso aqui vai aparecer exatamente de uma lei que a gente chama da lei de Ampère, né? Aí aparece realmente uma área, né? Aparece o comprimento de uma circunferência, e aí a partir do comprimento da circunferência é que surge esse π mesmo, né? Mas foi bem observado mesmo por você, certo? Aí essa é a formulazinha que a gente usa para calcular o campo magnético gerado por um fio, tá ok? Uhum. Vamos só ver aqui as unidades, né? Relembrar as unidades. Não sei se você lembra, a unidade de corrente, você lembra a unidade de corrente elétrica? Ampère? Ampère, exatamente. É o A, né? Ampère. Distância é o metro, certo?
A unidade de B, que é o campo magnético, né? Principal, não coloquei o nome aqui. Deixa eu... a distância não está conseguindo ver, né? Vou botar aqui distância. Não, tá dando sim pra ver. Em metro. Tá dando? Engraçado, no meu eu não consigo ver, não. Porque eu tô vendo no notebook, né? E no notebook eu não tô conseguindo ver exatamente. E o B é o campo magnético. Deixa eu apagar aqui em cima. Certo? B é o campo magnético. Certo? Que a unidade de campo magnético é Tesla. Tudo bem? E a homenagem ao Nikola Tesla. Você já deve ter ouvido falar porque existem muitas teorias sobre ele, né? Que o pessoal diz que ele criou um raio aí. Não sei se você já ouviu falar dessas teorias, né? Mas uma coisa é verdade, o cara era um gênio, né? Sem sombra de dúvida, o cara era um gênio e mal reconhecido, né? É tanto que ele morreu miserável, né? Apesar de ter centenas de patentes relacionadas ao eletromagnetismo, e ele também gastava muito dinheiro para fazer os experimentos dele, mas ele morreu praticamente abandonado, certo? Então vamos lá, assim, aí a unidade de permeabilidade magnética, né? A unidade de permeabilidade magnética, a gente coloca assim, ó. A gente tira a unidade de permeabilidade magnética, pode tirar exatamente dessa equaçãozinha, certo? A unidade dela é Tesla vezes metro dividido por ampere, né? Dividido por ampere. Ok? Ela tem essa unidade exatamente para cancelar com o metro aqui de baixo, cancela com o ampere aqui de cima, para sobrar o Tesla do campo magnético, certo? E ela é uma constante, né? Ela, na verdade, depende de material para material. Então, tipo assim, o campo magnético gerado no espaço vai ter uma permeabilidade magnética. Um campo magnético gerado dentro do ferro, como eu falei para você, né? O campo magnético, às vezes, ele pode ficar ali dentro do ferro para alinhar alinhar aqueles ímãzinhos atômicos que existiam no ferro. Então vai ter outra permeabilidade, né? Mas na prática a gente só vai usar a permeabilidade magnética no vácuo, né? A permeabilidade magnética no vácuo a gente chama de μ0, certo? Que a gente bota como se fosse o padrão, né? O zero de padrão, μ0, e vai ser dado por 4π, que multiplica 10 a menos 7. Sempre vai ser esse valor, certo? Sempre vai ser esse valor. Mas mesmo se a gente não vai fazer prova, né? Eu só vou passar a lista para você, mas mesmo se a gente fosse fazer prova, geralmente eu não apoio a pessoa a decorar isso aqui, porque não faz sentido decorar valor, né? Uma constante, né? Então. Exatamente. Então, assim, mas de qualquer forma, né? Como não vai, se fosse uma prova, eu até lhe daria, né? Mas não vai ter prova de qualquer jeito, então você vai poder consultar o valor, tudo bem? Vai ser 4π sobre ε0, certo? E lembrando, né, ó, eu olhando para um fio aqui, certo? Vamos supor que eu tenho um fio, certo? E se eu conseguisse cortar um plano desse fio, né? Vamos fazer assim, ó. Vou cortar aqui um plano desse fio. E eu fosse visualizar o campo magnético nesse plano, certo? O que eu obteria era exatamente, eu ia ver o campo magnético nesse plano, eu ia ver linhas circulares, certo? Esse campo magnético a gente ia ver que eram linhas circulares, ó. Ia ver um negócio assim, assim. Você está dando para visualizar aí. Uhum. Na verdade, tem como a gente visualizar esse campo magnético, né? É através de um negócio que a gente chama de limalha de ferro. O que é uma limalha de ferro? É um pozinho de ferro, que são vários pedacinhos de ferro. E aí, geralmente, o pessoal faz isso. Bota um fio, bota um plano aqui, cortando o fio mesmo, né? Aliás, o fio cortando o plano, né? Para a gente ficar seguindo. E aí joga esse pauzinho. Quando você joga esse pauzinho, você vê que ele vai se alinhando exatamente com o campo, né? Se eu fizesse isso com esse ímã, ia dar a mesma coisa, porque esse ímã, do jeito que ele está aqui, Nome. é limalha de ferro. O limalha de ferro é como se fosse um pó. E aí, ó, se eu fizesse isso aqui com esse ímãzinho, ia dar exatamente a mesma coisa. Se eu tivesse essa limalha de ferro aqui, né? E eu não tivesse preguiça de limpar,
eu jogasse aqui, a gente ia ver que ia ficar vários círculos ao redor desse cara aqui, né? Ia ficar assim, ó, vários círculos ao redor dele. Ia ficar assim, ó. Que a gente ia ver o campo magnético ao redor desse fio. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? Não, nenhum. Nenhuma dúvida, né? Pronto, vamos fazer uns exercícios para gente exercitar essa equaçãozinha que a gente viu, certo? Deixa eu ver aqui. Eu estou pegando aqui o exercício do livro, como eu falei, depois se você quiser, você pode até me confirmar. Você quer que eu tire umas fotos do capítulo e mande para você? Pode ser, pode ser. Pronto, então eu vou tirar umas fotos e vou mandar para você, certo? Deixa eu pegar aqui uma questão para a gente fazer aqui. Pronto. Questão aqui pegar a questão 12 da página 84. Deixa eu apagar tudo aqui. Questão 12 da página 84. Ele diz o seguinte. Um fio metálico reto e extenso é percorrido por uma corrente elétrica de 3 amperes. Vamos lá. Um fio metálico reto e extenso é percorrido por uma corrente, tem uma corrente I aqui, certo? E esse I é 3 amperes. 3 amperes. Beleza. Aí ele fala o seguinte, sabendo que o π, né, o μ, a permeabilidade, né, é 4π vezes 10 a menos 7, aquele valor que a gente viu, né? Tesla metro por ampere. Aí ele pergunta quais das alternativas são corretas, né? Na verdade, ele vai dar várias alternativas e pergunta se elas são corretas. Deixa eu ler aqui para vocês as alternativas que a gente vai analisando. A primeira alternativa que ele chama de 0,1, ele diz o seguinte: a intensidade do campo magnético produzido pela corrente de 3 amperes terá um valor constante e igual a 1,5 Tesla, seja qual for a distância que estiver seja qual for a distância em que se estiver do fio metálico. Ele está dizendo o seguinte, que o campo magnético sempre vai ser 1,5 vezes 10 a menos 6 Tesla. Não é essa, né? Porque é inversamente proporcional. Exatamente. Né? Essa aqui já é falsa, né? Porque a gente viu que ele depende da distância. Né? Como você falou, é inversamente proporcional, né? A formulazinha é μ I dividido por 2πd. Então, se eu estou mais próximo, tem um valor, se eu estou mais distante, tem um valor menor, certo? Vamos para o segundo item. O segundo item, que ele chama de 0,2, ele fala o seguinte: a 0,5 metros, então, ou seja, uma distância de 0,25 metros, né, 25 centímetros, do fio metálico, a intensidade do campo magnético será de 2,4. Então, o B será 2,4 vezes 10 a menos 6 Tesla. Aqui a gente tem que verificar, né? Vamos resolver para a gente ver. Certo? O que é que eu vou fazer? Vou usar a equação, né? B vai ser igual à permeabilidade 4π, que multiplica 10 a menos 7, vezes a corrente é 3, dividido por 2, que multiplica π, vezes a distância, que é 0,25. Tudo bem? Eu posso fazer direto aqui a resolução? Então vamos lá, corto π com π, certo? Esse 0,25 vezes 2 fica 0,5, certo? Dividir por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então aqui vai ficar 8. 8 vezes 3, 24, certo? Então vai dar 24 vezes 10 a sétima, né? A menos 7. E aí, se eu tirar uma casa decimal aqui, aqui fica 10 a menos 6. Uhum. Ok? Então, verdade, né? Esse item é verdade.
Tudo bem? Alguma dúvida aí? Não, nenhum. Então vamos lá, vamos para o próximo, né? Ele diz o seguinte: o sentido do campo magnético, se a corrente elétrica percorre o condutor da esquerda para a direita, será assim representado. Espera aí, deixa eu fazer o desenho. Exatamente. Aqui eu botei de baixo para cima, né? Mas deixa eu desenhar do jeito que ele quer. Ele quer da esquerda para a direita, certo? Corrente aqui da esquerda para a direita. E aí ele desenha assim, ó. Ele desenha o campo magnético aqui embaixo, assim. E aqui em cima, assim. Esse aqui é o item 04. Então vamos ver se está certo, né? Tem que usar a regra da mão direita. Então, polegar na direção. Aqui o campo está saindo e aqui o campo está entrando, né? Então está correto, exatamente. Aqui também se verificou correto, né? Vamos para o próximo item, que ele fala o seguinte: o sentido do campo magnético B não muda quando se inverte o sentido do percurso da corrente elétrica I. E aí, você acha que muda? Como assim, peraí? O sentido... Ele fala o seguinte: se por acaso a corrente não fosse assim, fosse no sentido contrário, fosse para cá, o sentido do campo magnético iria mudar? Pera, eu acho que não, porque não tem nada que influencie isso na equação. Assim, o módulo, ou seja, a intensidade realmente não muda. Mas o sentido, ou seja, se ele está entrando ou está saindo, vai mudar, né? Por quê? Porque eu tenho que usar a regra da mão direita. Se fosse assim, ó, o campo magnético aqui ia entrar, concorda comigo? Uhum. E se fosse assim, o que aqui o campo magnético estaria saindo assim, concorda comigo? Uhum. Então, ou seja, o sentido da corrente altera o sentido do campo. Realmente, como você observou, não altera o módulo, tudo bem? Mas altera o sentido do campo, tudo bem? Então, a 8 estaria errado, certo? Alguma dúvida em relação a isso? Não, nenhum. Bom, então vamos aqui para mais um item que ele fala o seguinte: a unidade de intensidade do campo magnético é o Tesla. Verdade, né? Essa aí é bestinha, né? A 16, a unidade de campo magnético é Tesla. Isso é verdade, né? Certo? Bom, é uma questão bestinha, mas é uma questão que dá para a gente exercitar, né? Tanto a fórmula quanto os conceitos do campo magnético gerado por um fio. Tudo bem? Ficou alguma dúvida aqui na questão? Não, professor. Pronto. Vou só dar uma olhadinha na hora, que eu nem sei que horas são. Foi às 11 e pouco, a gente encerra também para não ficar uma aula muito chata, né? Aí são exatamente 11 horas, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, por hoje, a gente fica por aqui, certo? E aí, eu já vou colocar a lista para você e eu vou tirar as fotos aqui do livro. Tá ok para você? Para você ir estudando, certo? E aí, a partir da próxima aula, a gente termina esse capítulo, certo? Outra pergunta. Esse horário da quinta tá bom para você, não é isso? Para a gente se reunir? Tá sempre. Na segunda-feira, o CD da tarde, daria para a gente se reunir também? Eu tô com aula no CD da tarde, da segunda-feira. A segunda, né? Então, deixa eu pensar aqui outro horário. A sexta-feira eu tô todo livre. Todo livre. Na quarta-feira, o CD da tarde, tá livre? Tá livre também. Dava pra gente se reunir nesse horário, quarta-feira, CD da tarde? Sim. Então, pronto, vamos ficar fazendo isso. A gente se reúne na quarta, CD tarde, e quinta, CD manhã. Pode ser? Então, pronto. Aí a gente deixa combinado esses dois horários. Então, próxima quarta a gente combina. A gente termina esse capítulo já.
E aí eu já passo a lista. Se você já tiver conseguido resolver, é bom que eu já passe a outra lista. Se não, eu posso lhe ajudar a resolver. E aí a gente vai seguindo o conteúdo, tá ok? Uhum. Por então, por hoje vamos ficar por aqui mesmo, certo? Desculpa aí ter atrasado tanto para começar as aulas, mas vai dar certo. Vai dar tempo de terminar em setembro, tá ok? Ok. Pois tchau, Marcos. Até mais. Obrigado. Tchau. Imagina.